porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, o nosso Redentor vive, Jesus Cristo vive, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ainda não terminou, estamos aqui ainda, Ele ainda não veio buscar a sua igreja, Ele continua conosco, a nos sustentar, a nos erguer todos os dias. E Ele subiu com esta promessa que iria voltar e que deixaria o Espírito Santo dele para que nós não ficássemos só, não ficássemos órfãos. Amém? Glória a Deus. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha o cuidado, olha o amor de Jesus por cada um de nós. Nós precisamos amar mais ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Sou grata a Deus, a minha eterna gratidão para Ele. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe tremendamente minha irmã, meu irmão. Você que tem parado para ouvir, você que tem compartilhado com alguém essas mensagens que Deus tem me dado por misericórdia todas as manhãs, de segunda a sexta. Que Deus continue com as mãos fortes e poderosas sobre cada um de nós. Essa é a minha oração. Deus continua nos guardando. Deus continua nos livrando. Amém? Desejo um dia cheio da presença de Deus, a paz do Senhor sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Você que tem sempre ouvido, Deus vai te ajudar em todos os momentos. Não olha para a luta, não olha para a prova, olha simplesmente para Ele. Fica do ladinho de Jesus, não fica contra não. Fica do ladinho de Jesus, ouvindo a palavra, meditando na sua Bíblia aí. Se você não tem, compre, em nome de Jesus Cristo. Quem tem mais de uma Bíblia, em nome de Jesus Cristo, doe para alguém. Você será abençoado também, não tenha dúvida disso. Então vamos ficar ligadinhos, irmãos, na palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto, é um texto um pouquinho grande, irmãos. Eu até pensei ainda de ler, mas é um textinho um pouquinho grande. Mas se vocês observarem aqui, eu vou resumir ao máximo para que vocês entendam. Jesus aqui está sendo acusado, irmãos, pelos fariseus, de expulsar demônio, pelos príncipes dos demônios, um tal do Beelzebu. Olha que seriedade aqui, irmãos, a acusação, tudo isso por quê? Porque esses homens não compreendiam nada que era espiritual. Esses homens não compreendiam nada de algo sobrenatural que Jesus realizava. Porque, infelizmente, irmãos, o homem natural, o homem comum em si, ele não compreende mesmo somente a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos convencer do nosso próprio erro, porque muitas das vezes nós vamos ver em todas as pessoas, menos em nós, e nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos, querer mudar, querer viver para Cristo, ter desejo, não forçado, porque Jesus nunca forçou nem vai forçar, mas algo espiritual, ter desejo de ouvir a palavra, ter desejo de buscar o Senhor. Esses homens aqui não compreendiam, irmãos, a obra do Espírito Santo. Jesus aqui curou essa mensagem, irmãos, está registrada em Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. Se você quiser ler todo o contexto, vocês vão ver a acusação aqui que esses fariseus fazem contra Jesus, simplesmente por Jesus fazer o bem. Olha que coisa, irmãos. Então, fazer o bem traz
confusão na mente de alguém que não compreende algo espiritual, traz confusão mental na vida daqueles que não entendem as coisas do Espírito de Deus, que são naturais, não compreendem. Então Jesus aqui, por simplesmente ter curado uma pessoa que estava endemoniada, cega e muda, Jesus é acusado de fazer algo pelos demônios. Olha que coisa, irmãos. Está realizando algo que é pelos príncipes dos demônios, tal de Belzebu. Eles estão aqui acusando Jesus. Olha que coisa, quer dizer, então, se Jesus, irmãos, se Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que não pecou, que em momento algum houve engano nem pecado na sua boca, foi afrontado a tal forma, irmãos, de chegar ao ponto de chamarem ele de endemoniado, que o que ele realizava não era de Deus. Quanto mais eu, irmãos, falha e imperfeita, e você também, minha irmã, meu irmão, então não olhe para o que dizem. Se Jesus não escapou, quanto mais nós. Aí, irmãos, eu vou ler. Aí Jesus, logicamente que Jesus, vai falar algo aqui, irmãos, que é para a sua igreja hoje, é de suma importância. Eu vou ler apenas o final, irmão, dessa história, mas aqui Jesus, como eu introduzi já dizendo, que Jesus está sendo acusado por simplesmente ter feito bem, ter libertado uma pessoa que estava endemoniada, cego e mudo. Jesus está sendo acusado pelos fariseus que essa obra é dos demônios, é feita pelos príncipes dos demônios. Aí Jesus vai responder aqui para ele, irmãos, estou lendo já o final dessa história para você ver como é sério você falar algo que você não sabe, algo que você não entende e não compreende. A melhor escolha é ficarmos quietos, calados, quando não temos entendimento de algo espiritual. Amém? E que serve muito para nossos dias aqui. O que Jesus diz Mateus capítulo 12, no 30, Jesus vai dizer assim para eles: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seriam perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha que seriedade, irmãos. Então, será que nós estamos sendo a favor de Jesus quando apoiamos alguém que você sabe que tem se esforçado para buscar a Deus, que você sabe que essa pessoa, o que ela faz é em prol do reino, o que ela faz desde quando ela conheceu o Evangelho, o que ela quer mais é agradá-lo a Deus, e mesmo assim você se vira contra esta pessoa, mesmo sabendo que o que ela está fazendo não é obra dela, não é feito para ela, não é feito para ele, mas é algo espiritual, foi que Deus entregou nas mãos para realizar, e mesmo assim você se vira contra. Então quem não é comigo é contra. Então quando você se levanta, meu irmão, minha irmã, eu falo para mim também, nós precisamos temer e tremer diante desta palavra. Se alguém realiza algo e você muitas das vezes, ou eu, sem discernimento, porque, irmãos, quando nós somos naturais, não compreendemos as coisas do Espírito e falamos algo que não convém e nos levantamos contra, não é contra a pessoa, nós temos que ter isso em mente. Estamos se levantando contra o próprio Deus, estamos se levantando contra o próprio Jesus. Paulo, antes de ser Paulo, sentiu na pele, teve que ficar cego 3 dias, sem comer e sem beber,
porque se levantou contra a igreja. E observa que quando Paulo está no chão, que Paulo diz, Senhor, que ele não está entendendo nada que está acontecendo ali, ele está ouvindo a voz, e que ele pergunta quem é, sou eu, Jesus. A quem você persegue, Saulo? A quem você persegue, Saulo? Então a igreja tem dono, irmãos. A igreja é de Cristo. Que eu e você nunca viemos nos levantar contra a liderança, contra alguém que tem verdadeiramente se levantado para fazer a diferença na terra. Que eu e você tenhamos essa mente. Tenhamos juízo, tenhamos entendimento, irmãos, e nunca se levantar, porque quando nos levantamos, estamos levantando contra o Espírito de Deus, contra a obra de Deus, e Ele pode cobrar. Então precisamos temer e tremer diante desta palavra, irmão. Eu digo para você e digo para mim também, é algo seríssimo, irmãos. Não há perdão contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo de Deus. Deus perdoa, Jesus perdoa, o Espírito de Deus não. Porque Ele veio, irmãos, para ser o nosso guia, o nosso consolador, para nos instruir, para nos ensinar onde nós estamos errando, para nos confrontar do nosso próprio erro. Então, quando somos humildes, entendemos que erramos, entendemos que estamos errados, é Ele ali nos convencendo. Dizer assim, olha, você precisa mudar nisso, você precisa deixar isso, você precisa abandonar isso. É o Espírito Santo, irmãos. É a obra do Espírito Santo, não é obra de homens, não. É obra de Deus. Só Deus tem o poder de transformar vidas. E como nós nos alegramos, irmãos, quando pessoas dizem, eu não conseguia entender. Eu lia a palavra, relia de novo, e não conseguia entender. Hoje eu estou entendendo a palavra de Deus. Isso nos alegra, irmãos, porque nós sabemos que é a obra do Espírito Santo, é Ele que nos abre a visão, Ele que não nos deixa cego espiritualmente. Isso é lindo demais, irmãos, é a obra de Deus. E que nós nunca venhamos, irmãos, nunca ser contra Jesus. Estes homens estavam sendo contra ele. Jesus diz, quem comigo não ajunta. Não, Jesus diz assim, olha, Mateus capítulo 12, no 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, a partir do momento que você está contra alguém, que Jesus está com ele, você está contra, é o próprio Jesus. Jesus está sendo aqui afrontado, irmãos, de tal forma, sendo humilhado de tal forma, mas ele aqui deixa essa lição para a igreja, que é algo lindo. Se levante não, irmãos. Fala com o dedo, eu falo para você e falo para mim, precisamos vigiar nessa área, para que nós não venhamos ficar de fora do reino, porque se o Espírito de Deus não nos perdoa, como, de que forma nós vamos entrar no céu? Que força nós vamos ter, que fé nós vamos ter, porque tudo isso é ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. De que forma nós vamos conseguir, irmãos, entrar no reino? Se blasfemarmos, se pecarmos contra o Espírito de Deus. Jesus é maleável ainda, Ele perdoa. Lógico que Ele perdoa. Deus, Ele perdoa. Mas a função, a missão do Espírito de Deus, irmãos, foi outra. Então, se você é contra Ele, se você é contra a obra dEle, de que forma, irmãos, Ele vai nos perdoar? Quando agimos como pessoas carnais, sem entender as coisas do Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza, já estou encerrando para nós orar, que nós nunca devemos ser contra Deus, ser contra Jesus. Quando você se levanta contra alguém que está pregando algo que é verdadeiro, que está na palavra, que é a ação do Espírito, Deus, por bondade e misericórdia, está usando. E nos levantamos contra, irmão. Nós vemos na Bíblia inúmeros exemplos que o final dessas pessoas não foram bom. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua, para que nós nunca venhamos nos levantar. Vamos encerrar aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha aqui, irmãos, o que é que Paulo está aqui alertando, o que é que Paulo está aqui ensinando. O porquê de muitos não compreender a obra do Espírito.
Ele vai explicar aqui porque muitos não entendem a obra do Espírito de Deus. Se 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, irmãos. Entender como ele entendia. Compreender. Está escrita na Bíblia. Não convém, não me compete a querer entender da forma como está escrito. Eu preciso entender apenas o que está escrito. A obra do Espírito Santo, irmãos, só consegue entender que é espiritual. Aí eles queriam entender como, de que forma este homem estava curando cego, expulsando o demônio, curando o mudo, levantando pessoas que estavam paralíticas, já nasciam com deficiência, e esse homem realizando milagres. Eles ficavam sem entender nada, porque eles eram natural. E nós precisamos, Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude a ser espirituais, para entrar no reino, entendendo que não é uma obra humana, não, é obra divina, para que nós não venhamos ficar fora do reino, irmãos, ficar contra Jesus. Mas sim, não espalhar, mas ajuntar. Nós temos ajuntado, nós temos sido com Jesus ou contra? Essa reflexão para todos nós. Nós estamos do lado de Jesus ou estamos espalhando? Essa reflexão, amém? Que Deus abençoe a todos.